Começamos este mangá com um homem condenado à guilhotina, porque descobrimos que vivemos em tempos de guerra e, infelizmente, a família Marvas caiu nas mãos da família Sylvester. Os habitantes da cidade discordaram da convicção do chefe da família Marvas, mas guardaram suas opiniões para si mesmos por medo de acabarem da mesma forma. Além disso, quem seria o responsável por cortar a corda que levaria o condenado à morte? Ele nada mais é do que seu próprio filho, mas não porque ele queria, mas porque foi forçado a isso para evitar que sua família caísse. O líder da casa, Silvestre, ordena que ele corte a corda. O garoto hesita, mas finalmente o faz, tornando-se o assassino do próprio pai, o que lhe causa um grande trauma. Este ato foi meramente para entreter o líder da família Sylvester. Nosso protagonista ficou completamente desorientado pelo ato que foi forçado a realizar. Acontece que a família Marva costumava ser uma família influente que até mesmo outras grandes famílias reverenciavam. Mas isso costumava ser antes da queda do chefe da família. Quem assumiu o comando da família foi o nosso protagonista. E agora, ele estava em uma reunião importante, pois os nobres estavam com medo de que a família Sylvester invadisse o território de Marva. Isso ocorre porque Silvestre expande suas terras dia após dia e eles pedem ao protagonista, como chefe da família, que dê ordens para fazer algo. Mas esse homem, sobrecarregado com sua situação, pede um momento para esperar para pensar em algo, o que é muito compreensível, já que devido à morte de seu pai, ele teve que se tornar chefe da família aos 14 anos, o que criou um enorme fardo para ele. A casa dos Marvas já foi temida por poderosos membros necromantes, mas isso claramente é coisa do passado. Enquanto caminha pelos corredores, ele vê a pintura do fundador da Casa Marvas, o único necromante de seu tempo. Desde então, a família tem lutado para obter mais necromantes, mas tem declinado gradualmente até chegar a esse ponto. Isso remonta às crônicas da linhagem Marvas, onde contam a história do fundador da casa, que era capaz de varrer seus inimigos com um aceno de mão, convocando hordas de mortos-vivos. E em apenas 2 meses, ele tinha todas as nações sob seus pés. Além disso, disse que ele fez um pacto com o demônio Marvas, desvendando os mistérios do continente, invocando a arte oculta da necromancia, usando o temido tomo Necronomicon, que lhe concedeu o poder de ser o governante do continente. Esse mesmo tomo estava agora diante dele, um tomo que havia sido passado de geração para geração. Acontece que quando ele abriu, algo estranho aconteceu, pois ele ouviu uma voz chamando-o. O protagonista fica surpreso porque está cercado por barreiras mágicas, o que não deveria permitir telepatia. Então ele pergunta quem está falando com ele. A voz esclarece que ele não deve temê-la, pois ela não representa uma ameaça para ele. O protagonista não acredita nele, mas de repente aparece em um fundo escuro e vermelho, bem na frente de uma fera com cabeça de leão. O protagonista pergunta onde ele está, o que deixa o leão confuso, pois o protagonista nunca ouviu falar dele. Para resumir, o leão menciona que perdeu a conexão com o pai do protagonista e pergunta o que aconteceu. Ao que o protagonista lhe conta que seu pai morreu, isso o deixou furioso. O leão pergunta sobre quem tirou a vida de seu contratante, pois descobre-se que ele tinha um contrato com o pai do protagonista, ao que o protagonista esclarece sem rodeios que ele mesmo foi quem tirou sua vida. Ele não especifica que foi forçado. Ele simplesmente confessa ter feito isso, sentindo-se culpado. O leão fica furioso, e acreditando ter ouvido errado, pergunta novamente quem fez isso. Mas o Protan iria negar o que fez, e repetiu que foi ele quem tirou a vida de seu pai. O leão fica furioso, mas de repente invade as memórias do protagonista, e percebe que, embora tenha sido ele quem matou seu pai, ele não tinha outra escolha. Embora o protagonista veja dessa forma, o leão comenta que na vida é preciso fazer sacrifícios, embora por outro lado, o leão seja extremamente culto, pois diferentemente do exterior do protagonista, seu interior transborda uma quantidade ridícula de escuridão. Ele se pergunta como pode ter tanto poder mágico, já que até mesmo sua força mágica é superior à do fundador da casa. Tão intrigado com isso, o leão finalmente decide se apresentar. Este é Marvas, um dos 72 demônios do inferno, que deu as costas ao reino demoníaco para viver entre os humanos. Além de ser amigo de longa data do fundador da família, e a fonte da necromancia, o protagonista agora o reconhece. Aquele que ensinou a arte proibida da necromancia ao fundador. Isso confirma e menciona que, embora ele agora esteja vinculado ao Necronomicon, ele já foi um demônio formidável. Ao ouvir isso, o protagonista pergunta por que ele os abandonou, já que desde o aparecimento do fundador, eles não puderam ter outro necromante do seu calibre. Marvas esclarece que nunca os abandonou.
O problema é que os descendentes da família são fracos demais para oferecer um navio adequado, já que depois do fundador, nunca apareceu ninguém com talento suficiente. O protagonista pensa sobre isso e admite que pode ser verdade. Mar fica surpresa que o protagonista aceite a realidade tão facilmente, mas o protagonista lhe pede algo. Porque se ela não o abandonou, ele lhe pede um favor. Marva se recusa a cumprir um favor, pois para ele, isso é um ato de fraqueza e ele prefere um pacto ou acordo. Assim, o protagonista lhe pede um pacto em troca de receber o poder da necromancia. Quer o poder que o fundador já teve. Marva está hesitante, pois não acredita que o protagonista mereça tanto poder. E ele pergunta se ele acha que tem potencial para contribuir com isso. Ao que o protagonista menciona que só por conseguir falar com um demônio tão poderoso quanto ele, além de ter sobrevivido a tudo de ruim no mundo, ele assume que, pelo menos, eles devem ter um mínimo de potencial. Marvas admite que pode estar certo, e fica intrigado com a posição do protagonista. Ele entende que um acordo deve ser justo, e pede o que quer em troca de seu poder. Ao que Marvas aceita o acordo, e pede cada faceta de seu ser em troca de seu poder. O protagonista sorri aliviado, pois está disposto a abrir mão de sua existência em troca de tal poder. Por outro lado, voltando ao encontro que o protagonista deixou, vemos esse velho, que é seu tio. Ele aproveita a oportunidade para falar agora que o protagonista não está mais lá, e menciona que devido à sua inexperiência e juventude, o protagonista não pode tomar decisões difíceis. Então ele assumirá o comando da Casa dos Marvas, proclamando-se chefe da família. Os nobres ao redor dele estavam todos de acordo, todos exceto este homem, que tem uma grande consideração pelo protagonista e pela família, pois ele se recusa terminantemente a quebrar o legado familiar, já que o protagonista é o herdeiro, como filho do falecido líder da família. Esse outro cara esclarece ao cara de bigode que seu tio não está assumindo o comando. Todos morrerão, pois a família Sylvester está cada vez mais unida, e eles não podem deixar as decisões para uma criança inexperiente como o protagonista. Ainda assim, o homem de bigode se recusa a aceitar esse acordo, pois a casa Marva foi quem lhe deu tudo, e ele não tem planos de traí-los. O tio do protagonista se levanta e esclarece que, independentemente de sua opinião, a decisão já foi tomada e pede que ele reconsidere pelo bem da amizade deles. Tudo indicava que esse era o plano do tio do protagonista desde o início. O homem de bigode não tinha mais nada a fazer e pede desculpas ao protagonista e ao seu sobrenome por não poder fazer nada. Voltando ao protagonista, Marvas explica que ainda há um problema. Pois, por ter um contrato com o pai do protagonista, seu verdadeiro poder foi limitado. Ao mesmo tempo em que reconhece que, por mais gentil e ingênuo que o pai do protagonista tenha sido, como seu contratante, ele possuía uma reserva de mana muito maior do que a do nosso protagonista. O protagonista nos lembra que, quando um humano faz um pacto com um demônio, ele deve extrair energia mágica do contratante para reabastecer sua própria reserva. Então, você pergunta, o que você fará agora? Marvas realiza seus desejos e se transforma em uma pequena bola de pelos com pernas. Dessa forma, ele não chamará tanta atenção, pois parecerá um simples animal de estimação. O protagonista menciona que ele parece muito adorável, o que deixa Marvas irritado e ameaça arranhá-lo e mordê-lo, embora isso só o faça parecer ainda mais adorável. Marvas decide encerrar o assunto e ir embora. O protagonista pergunta para onde eles irão. Ao que Marvas explica que se ele quiser obter o mesmo nível de poder que o fundador possuía, ele deve seguir seus passos. O protagonista assume que isso faz sentido. Marvas explica que eles irão ao santuário escondido do fundador, mas que a jornada será tão difícil que ele poderá perder a vida, e ele pergunta se ela ainda quer acompanhá-lo. Mas o protagonista claramente não tem planos de recuar. Assim, Marvas começa a liderar o caminho, e um tempo depois, eles chegam à Floresta Marva, uma floresta que se torna um labirinto para aqueles que não pertencem à linhagem Marva. O protagonista lembra que seu pai lhe disse que somente o patriarca pode pisar no santuário secreto. Mas ele fica intrigado em saber por que nenhum de seus antecessores obteve o verdadeiro poder do necromante, se este lugar deveria concedê-lo a ele. O protagonista aproveita que encontrou aqueles goblins e se aproxima deles. Ao detectá-lo, eles o veem como uma ameaça, e o maior deles se lança em direção ao protagonista. Mas ele facilmente corta a cabeça do goblin, completando a vida que ele precisava. Agora vemos uma cena do passado do protagonista e de seu pai. Eles falaram sobre as crenças da família, e descobriram que eles morreriam mais do que qualquer outra pessoa, apesar de serem necromantes. Então seu pai pede ao protagonista que
Se ele tiver que tirar a vida de alguém, independentemente do inimigo, ele deve garantir que seja uma morte tão doce e pacífica quanto possível. Agora, voltando ao presente, o protagonista menciona que deve tentar acabar com eles com um corte direto na vértebra cervical. Dessa forma você pode terminá-los de forma rápida e sem dor. Embora por outro lado Marva estivesse totalmente fascinada, já que o protagonista, apesar de sua aparência fraca, foi capaz de acabar com um Goblin facilmente, e se pergunta se foi sorte. Embora passando para o protagonista, ele menciona que teve sorte de conseguir fazer esse corte. Afinal, os Goblins são ágeis por natureza, e, somado à pouca visibilidade, isso torna o combate mais difícil, então ele decide atacar um por um, conseguindo chegar perto e acabar com outro Goblin. Ao fazer isso, uma das tochas verdes se apaga, acidentalmente. Então outro Goblin ataca, mas ele desvia e o finaliza, fazendo com que outra tocha se apague. Ele menciona que já está se acostumando com a escuridão. Agora o problema era que sua adaga cerimonial estava se desgastando rapidamente. Eles logo notam outro Goblin atacando-o, então ele joga sua adaga, cortando e distraindo o Goblin, dando-lhe tempo suficiente para se lançar contra uma espada Goblin, que ele usa facilmente para cortar o monstro. Agora estava quase lá finalizado. O protagonista se aproxima da garota e acaba com um Goblin nas costas. Ela agradece por salvá-la, mas do nada ele corre em sua direção. Da mesma forma. Ela ficou realmente confusa, ao que a protagonista esclarece que seu pai lhe deu alguns conselhos. Ele disse a ela que existem monstros que assumem a aparência humana para tirar vantagem da gangue de outra pessoa e, do nada, ele fura o braço dela, fazendo-a gritar. Ele conta a ela que seu pai lhe disse que esses monstros não devem ter misericórdia. Então, ele planeja acabar com ela lentamente, fazendo-a sofrer, assim como todas as suas vítimas. E assim, depois de gritos ao fundo, a última tocha se apaga. Ele estava vivendo uma boa vida com seu cúmplice. Acontece que o velho tem algum tipo de aliança com a casa Sylvester, e mesmo que eles tenham que abaixar a cabeça, será apenas por um tempo. Além disso, ficamos sabendo que esse sujeito foi quem puxou os cordelinhos para matar o pai do protagonista, mencionando que desde a morte do líder da família, ele tem tido uma vida mais tranquila, e que agora, só precisa eliminar o protagonista, para ficar completamente livre. Então eles falam sobre como matar o protagonista, já que seu pai tinha grande influência sobre o povo, e atacar o protagonista colocaria todos contra ele. Mas o velho esclarece que eles deveriam simplesmente terminar e investir algo nas pessoas. Afinal, os mortos não falam. Depois disso, eles continuaram com a festa. Mas, por outro lado, o líder da casa Sylvester aparentemente tem um plano para subjugar completamente a casa Marvas. Isso usaria o tio do protagonista para conseguir isso. Mas além disso, eles só precisam esperar a aprovação oficial para uma guerra total da Casa Imperial. Dessa forma, erradicar completamente os Marvas. Então eles são gratos que a Casa Marvas tenha um membro traidor, que só pensa em Anastásio. E agora que ele terminou com o pai, ele irá atrás do filho que está passando com o protagonista. Uma vez que ele terminou com a garota, todas as tochas acendem em sua cor normal, iluminando o lugar. Marva pula de alegria, pois o protagonista ele percebe isso sem que ninguém lhe diga e pergunta como ele percebeu isso. Ao que o protagonista explica que toda vez que ele matava um monstro, uma tocha se apagava. Mas quando a menina foi embora, ainda havia uma tocha, então foi fácil adivinhar. Além disso, as tochas dos monstros eram verdes. Então quando uma delas ficava verde, não havia dúvidas. Barbas ficou impressionado com a personalidade do protagonista, porque mesmo sobrecarregado pela batalha, ele foi capaz de tomar uma decisão que muitos achariam difícil. E tudo isso sem hesitar. Então ele está animado para ver como o protagonista irá evoluir mais tarde. Porque esse foi realmente o primeiro teste, e o protagonista passou sem muito esforço. Agora, era hora do protagonista levar as coisas para o próximo nível e levantar os caídos. Então o sorriso malicioso era essencial. Marvas diz ao protagonista que é hora de tentar a necromancia, e explica que quando morrem, os necromantes podem ver um fio concentrando mana em seus olhos. E para resumir, eles basicamente precisam de mana para transformá-lo em um morto. Lhe ensina como fazer isso, facilmente criando goblins como mortos-vivos, e pede que ele tente fazer isso agora. Mas, em vez disso, o protagonista primeiro pergunta se ele acha que pode acordar um humano da morte, já que ouviu dizer que é mais difícil com um humano do que com um monstro. Marvas pergunta a ele: quem é a pessoa infeliz que o protagonista quer transformar em um morto-vivo? Ao que ele lhe diz que quer converter seu tio.
Mas voltando ao assunto, enquanto ele continuava falando sobre conspiração, o prédio inteiro começou a tremer, e o lustre caiu sobre suas cabeças. O velho sabe que isso não é natural e pergunta quem está ali. Bem, não há ninguém com autoridade para acabar com isso. Mas nesse momento, o protagonista aparece mencionando que há falhas em sua linguagem. O velho não fica nada surpreso e traz seus seguidores, mencionando que o patriarca chegou. O protônico agradece por ainda reconhecê-lo como seu patriarca. O velho pergunta o que o leva até ali sem aviso, mas o protagonista esclarece que não tem motivo para se anunciar a um vassalo. O velho ri e explica que isso aconteceria se ele fosse digno, mas não é o caso. Ele também esclarece que seu pai não está mais lá para protegê-lo. O protagonista menciona que agora entende que deve cuidar apenas de si mesmo. O velho zomba dele, dizendo que ele deveria tentar, já que não conseguirá enfrentar todos sozinho. Mas, para sua surpresa, o protagonista lhe conta que nunca disse que veio sozinho e começa a liberar uma aura sombria. O velho fica surpreso, pois sentiu essas sensações, e quando vê os goblins saindo da escuridão fica completamente chocado. Pois é o poder da necromancia, o poder que nem mesmo o falecido líder do clã conseguiu dominar. Mas o protagonista esclarece que isso não importa mais, e que a Casa Marvas foi, e é novamente, um clã de necromantes. Aqui quero abrir um parênteses. Acontece que apesar de ser um clã de necromantes, aparentemente não houve nenhum outro necromante desde o fundador do clã, e a única coisa que veio depois deles foram membros do clã com a habilidade de manipular magia negra. Quero esclarecer isso, já que aparentemente os negromantes não existem mais, e a única coisa que sobrou foram vestígios de pessoas capazes de usar magia negra. Depois de esclarecer isso, vamos continuar com o resumo. O velho fica furioso e envia seus guardas para atacar, mas foi um erro, pois seus guardas foram facilmente ofuscados e eliminados pelos goblins do protagonista. Isso deixou o velho paralisado, imaginando que tipo de monstro o protagonista havia se tornado. Seu tio, enquanto observa tudo o que acontece, se recusa a acreditar que o protagonista possui o poder da necromancia, pois ele cria uma esfera de magia negra. Ele grita que a necromancia foi perdida há séculos, e que é impossível para um pirralho como ele dominá-la, quando nem mesmo seu pai conseguiu. O protagonista, sentindo-se desafiado, menciona que lhe ensinará o que é necromancia, e envia todos os seus goblins para atacar. O velho responde lançando-se e tenta finalizar com um dos goblins, mas quando seu ataque acerta, ele percebe que foi ineficaz, e os goblins continuam com o ataque. O velho vê seus homens caídos e começa a sentir medo, mas embora continue a atacar, ele sabe que seu poder não é muito maior que o de um novato. Além disso, o fato de estar bêbado o coloca em grande desvantagem. Logo um dos goblins o alcança e perfura seu peito. Este já estava terminado. Não havia escapatória. O protagonista lhe repassa um sermão que seu pai lhe ensinou sobre o conquistador e o conquistado, que somente o conquistador tem o direito de conceder o perdão, e já que ele traiu seu pai pelas costas, era hora de pagar por isso. Por essa razão ele não terá misericórdia dele, e assim ele dá a ordem aos seus goblins para acabarem com ele. Poucos minutos depois, o velho já estava duro. Marva fica surpresa com o quão macabro e frio o protagonista é, mas ela adora isso. Outro lado, ele fica surpreso que um necromante novato seja tão habilidoso como se tivesse esse poder há pelo menos 10 anos. O protagonista começa a pensar, e depois de um sorriso sombrio ele menciona que acabou de ter uma grande ideia. É quando vemos todos os nobres da família Marvas reunidos. Elas foram reunidas em uma emergência pelo tio do protegido. Mas ninguém sabe por quê. Ao verem o protagonista entrar, todos ficam surpresos e pensam que ele quer assumir a liderança, mas todos já estão do lado do velho. O protagonista pergunta se eles estavam esperando seu tio, e esclarece que ele não poderá chegar. Os nobres perguntam o porquê, e o protagonista deixa claro para todos que ele está morto, e que ele mesmo foi quem fez isso. Então ele pergunta se alguém tem algo a dizer. Todos entram em pânico ao saber da morte do velho, e exigem uma explicação do protagonista sobre o porquê de ele ter feito isso, já que mesmo sendo o patriarca, ele ainda lhes deve uma explicação. O líder mundial lhes conta que seu tio era um traidor que não apenas tentou assassinar seu pai e fornecer informações confidenciais aos Sylvesters, mas também planejava usurpar seu lugar. Por outro lado, o protagonista menciona um fato curioso. Mesmo sabendo que ele foi um traidor, todos o defendem com grande lealdade. Esse comentário deixou todos em pânico, e eles se perguntaram como um pirralho conseguiu matar o velho sem que ninguém percebesse. Acreditando que poderiam ser os próximos, eles começaram a agir como idiotas, dizendo que nunca perceberam tal traição.
Isso pode ter funcionado, mas o Prótalo o acusa do crime de não descobrir que seu tio era um traidor, sendo o de mais alta patente na família. Naquele momento, todos percebem que o protagonista quer eliminá-los a qualquer custo. Aqui, ele abriu outra brecha para eles, pois se o velho estivesse morto, não haveria provas de seu crime. E eles mencionam que o protagonista também poderia ter matado uma pessoa inocente por engano. O protagonista sabia que eles reagiriam daquela maneira, então ele já havia previsto isso. Ele torna presente seu poder de necromante ao começar a invocar os goblins. Todos ficaram surpresos, já que a necromancia era considerada uma magia esquecida, mas a surpresa foi ainda maior quando viram que o velho também ressuscitou como um morto. O protagonista ordena que o velho confesse tudo. Numa mudança de cenário, o velho aparentemente já havia confessado tudo. Agora estava claro que eles eram cúmplices. O protagonista se cansa de ouvi-los e envia seus goblins para atacar. Eles tentam escapar, mas uma cabeça já está rolando. Aqueles que permaneceram vivos rastejaram aos pés do protagonista, implorando por misericórdia. Mas ele pede ao velho que confesse quem eram os cúmplices, ao que o velho confessa, rindo que todos os presentes estavam conspirando com ele. Ao ouvir isso, todos imploram perdão ao protagonista. Claramente, o protagonista não deu importância a essas desculpas vazias e simplesmente observou seus lacaios acabarem com o lixo. Poucos momentos depois, todos estavam sem vida. O protagonista pergunta a um servo escondido onde está o Sr. Pullet. Cara gordinho leal ao protagonista. Ele lhe conta que estava confinado na masmorra. O protagonista pede que ele o leve, mas quando eles saem do quarto, ele diz a todos os seus servos que eles estão livres para ir, mas fora das portas de sua casa. Ele não será mais responsável por eles. Então ele espera que eles tomem a melhor decisão. Ele fez isso porque viu que todos os seus funcionários o temiam. Mas passando para a Casa Silvestre, o líder da casa recebeu uma carta do imperador. Nesta carta, ele informou que seu pedido de guerra entre a Casa Silvestre e a Casa Marvas foi aceito. Essa guerra seria no mês que vem. Ele estava realmente feliz, porque a única maneira de perderem a guerra seria se um necromante aparecesse de repente na família Marvas, o que ele não acha que vai acontecer, já que eles não têm um há séculos. Agora passando para o protagonista, este foi ver Pullet. Ele estava de joelhos pedindo perdão ao protagonista por não ter impedido o velho, e ele pede para ser punido até com a morte. O prota sabe que ele é o único vassalo leal que já teve, então ele não quer perdê-lo. Então, ele pede para ele se levantar. Ele pede que ela tome um banho e depois vá para o escritório dele, pois ele tem que discutir algo importante com ele. E então, um pouco depois, vemos o protagonista com o velho. Aparentemente, o plano do protagonista é manter contato com a Casa Silvestre, mas se passando por seu tio. O velho acredita que isso seria difícil, pois se o velho morresse, eles não seriam capazes de imitá-lo. Mas o protagonista percebe que isso não será um problema, e convoca seu tio sem nenhum ferimento visível. Isso deixa Pullet chocado, mas ele fica feliz que o protagonista seja realmente um necromante. Embora, por outro lado, ele avise o protagonista que, embora ele possa enganar a família Sylvester no início, eles acabarão percebendo que o velho não é um cara bom. Isso ocorre porque os mortos-vivos não conseguem falar ou mesmo agir como quando estavam vivos. Mas, o protagonista lhe diz que isso não é um problema, já que essa invocação não é realmente seu tio, mas uma cópia feita de um monstro. Bom, vamos lembrar que no passado, o protagonista matou um monstro capaz de mudar de forma, copiar e imitar as memórias e atitudes da pessoa em que ele se transforma, até mesmo seu poder, até certo ponto. Mas, nas palavras de Marvas, ele é uma criatura idiota que finge ser um viajante perdido ou deixado para trás. É assim que ele atrai os humanos e depois os come. Naquela época, o protagonista recebeu uma criatura que lhe seria útil no futuro. Então ele decidiu transformá-la em uma criatura morta-viva. Uma vez transformado, Marvas o avisa para usar bem aquele monstro, já que ele só pode se transformar no objeto que viu antes, e não pode se transformar em alguém com maior poder mágico. Além disso, ele recomenda que ele deixe a casa dos Marvas, por um tempo, já que ele ainda é um novato em necromancia, mas o protagonista se recusa a deixar sua casa, porque se ele fizer isso, os Sylvester invadirão suas terras, e até mesmo exterminarão e escravizarão seu povo. Marvas pergunta se ele realmente arriscaria sua vida por seu povo, ao que o protagonista esclarece que sim, ele até daria sua vida por eles. Isso deixou Marvas um tanto confuso, mas ele decidiu não dar muita importância. O protagonista invoca o monstro metamorfo. Marvas o avisa que esse monstro foi usado pelo fundador,
e que ele é um tanto rebelde. Assim que ele o invoca de corpo inteiro, Marvas o atinge, pois ele está curvado em frente ao protagonista. O monstro tenta dizer algo, mas não consegue falar. Então ele tem uma ideia e se transforma no protagonista, e o chama de gato de rua arrogante. Marvas ameaça acabar com ele, mas o monstro o lembra que ele já está morto. Voltando ao presente, Bullet menciona que é uma ótima ideia o monstro agir como seu tio, e que ele ficará responsável por treiná-lo para dar a melhor performance. Embora, por outro lado, ele pergunte ao protagonista por que ele não deveria fugir, pois assim pelo menos ele sobreviverá. O protagonista lembra que Marvas lhe disse algo semelhante, e esclarece que é seu dever proteger a família. O velho pergunta, o que o leva a querer proteger a todos. O protagonista responde que ainda não sabe, mas que não pretende fazer isso, que seu pai, e dessa vez, ele matará todos que cruzarem seu caminho. Pouco tempo depois, eles estavam com o protagonista em seu quarto. O metamorfo foi bastante ousado ao chamar o protagonista como se eles fossem muito próximos, o que irrita Marvas. Ele explica ao protagonista que o CBI Formas já fez parte das fileiras do fundador, já que sua habilidade de transformação era muito eficiente para trabalhar como assassino. O protagonista admite que é uma habilidade muito útil. Por outro lado, o metamorfo também ressalta que ele é muito útil. Ao contrário de um gato imundo se referindo a Marvas, isso deixou Marvas irritado. E enquanto eles lutavam, o protagonista pede ao metamorfo para se transformar em seu tio. Ele aceita. Mas naquele momento Bullet entra, muito assustado, e entrega uma carta ao protagonista. Esta carta foi enviada por Sylvester, na qual ele alertou sobre a guerra que ocorreria em um mês. Pois por mais de um século a Casa Marvas viveu às custas de seu povo, e por essa razão a Casa Sylvester declarou guerra a ele. Mesmo que ele se renda, ele aceitará todo o seu povo de braços abertos. Por outro lado, se ele se recusar a desistir, eles acabarão com todo o seu passo. O protagonista menciona que ainda falta um mês. Marvas acha que o protagonista está assustado, e esclarece que eles só precisam reunir mais forças. Ao que o protagonista esclarece que não é que ele tenha medo, mas que ele não acha que terá paciência para esperar um mês para acabar com aquela família. Marva fica furiosa, pois o protagonista acredita que será fácil, e esclarece que os Silvestres virão com centenas de soldados, ao que o protagonista esclarece que isso não será um problema, pois desta vez, ele planeja acabar com tudo sem nenhuma piedade. Em uma mudança de cenário, vemos esses moradores conversando sobre o jardim do tio do protagonista. Aparentemente a notícia se espalhou, e eles pensaram que o protagonista devia estar arrasado. Mas naquele momento Bullet apareceu ao lado do protagonista. Eles pedem desculpas por terem falado imprudentemente, e oferecem suas condolências. Mas o protagonista diz que seu tio não está morto, ele simplesmente adoeceu devido a uma doença repentina. Depois disso, ele vai embora, porque descobre que se ele quer enganar os Silvestres, primeiro precisa começar a enganar seus aliados. Mas vendo que a notícia havia se espalhado, ele pediu a Bullet que se certificasse de que as testemunhas não dissessem nada, e Bullet aceitou a ordem. Embora, por outro lado, ele lhe pergunte por que ele desceu até a cidade, ao que o protagonista lhe diz que há algo que ele deve fazer. Marvas informa que o enorme poder mágico vem do estabelecimento do outro lado da rua. O protagonista pede para Bullet esperar por ele e não deixar ninguém entrar ou sair. Dito isso, o protagonista entra no estabelecimento. Os funcionários estavam limpando o que pareciam ser vestígios de uma briga. O enorme poder mágico vinha desse garoto semi-humano. Ele pede desculpas ao protagonista pelo estado do estabelecimento, já que houve uma briga, e pede que ele volte outra hora. Mas naquele momento uma mulher o agride por se dirigir ao protagonista. Ela pede desculpas ao protagonista e continua batendo nele. A mulher informa ao semi-humano que ele é o líder da família Marvas, ao que o semi-humano pede desculpas, pois não sabia, pois ainda era novo. O protagonista pede para falar com ele, ao que a mulher menciona que falará com ele. Mas o protagonista não tinha nada para conversar com ela, e esclareceu que só veio fazer uma proposta de casamento à semi-humana. Isso ocorre porque, de acordo com Marvas, os homens-fera têm um potencial enorme, e ele acredita que eles serão um aliado essencial em suas fileiras. O semi-humano fica surpreso por estar diante do patriarca. O protagonista expele magia negra com a qual cura as feridas e cicatrizes do semi-humano. Ele pede para falar com ele novamente. A mulher então interfere e diz que o semi-humano é seu escravo. Então, se ele quiser falar com ele, deve pedir permissão. Ao ouvir isso, o protagonista percebeu algo. Aparentemente, ela ainda não sabe que seu tio morreu.
Além disso, se não me engano, ela é uma das mulheres com quem o tio dela estava. O protagonista faz duas perguntas à mulher. A primeira é por que ele tem uma escrava, se o ducado de Marvas o proibiu. E segundo, porque desde que ele entrou, ele não o chama mais como o patriarca. Afinal, seu pai morreu há muito tempo, e ao expulsar sua aura negra, ele pergunta se ele não o reconhece como o legítimo patriarca da casa. Mas além disso, o protagonista sabe que ele não deve ser o único escravo que ele tem. Então ele lhe dá menos de 10 minutos para libertá-los. A menina parece não concordar. O semi-humano não entende por que o protagonista faz tudo isso por ele. A menina estala os dedos, fazendo com que seus lacaios apareçam. Ela ainda acredita que o velho assumirá o controle da família e envia seus lacaios para acabar com o protagonista. O protagonista invoca suas sombras. Eles começam a acabar com os bandidos. O protagonista pega emprestada uma espada de um dos goblins e se junta à batalha. A mulher não consegue entender como o proto obteve tanto poder. O proto lhe responde à pergunta anterior do semi-humano, e lhe diz que embora ele se veja apenas como um escravo inútil, ele será na verdade essencial para levar adiante sua causa. O semi-humano não entende como ele o ajudará se ele for apenas um semi-humano sem importância. Aqui aprendemos a história do semi-humano. Acontece que quando ele era criança, ele sempre sofria bullying e era agredido por outras crianças, sem motivo. Ele nunca entendeu por que eles fizeram isso até chegar a um ponto em que perdeu o controle. Seu poder transbordou de Jiri, e ele perdeu a consciência de si mesmo. Mas quando ele voltou a si, as crianças já tinham sido massacradas. Ele ficou muito apavorado e não aceitou que tinha feito aquilo, pois isso significava que as pessoas estavam certas quando diziam que ele era apenas um animal. Voltando ao presente, a menina não aceita esse comportamento do protagonista, e garante que isso não durará muito, pois seu tio assumirá o controle. O protagonista esclarece que será um patriarca digno, e começará eliminando-a, já que não quer escória no território que construirá. A menina grita de ódio e numa mudança de cena, vemos o protagonista se dirigindo ao semi-humano. Ele vê o protagonista como um assassino com sangue nas mãos, mas ainda assim não tem medo dele. O semi-humano é chamado Bolt. O porteiro pergunta se ele gostaria de se juntar a ele. Boltei, antes de responder e xingar com veemência, decide lhe fazer uma pergunta. Ele se transforma e diz a ela que pertence à tribo dos lobos demoníacos. Isso menciona que eles são desprezados até mesmo entre os animais. E lhe pergunta por quanto tempo continuarão sendo tratados como animais. Ao que o protagonista lhe garante que isso nunca mais acontecerá. E esclarece que tem sua palavra, pois a partir de agora será mais um vassalo da casa Marbas, e se encarregará de espalhá-la. Bolt começa a chorar, e seu silêncio deixa claro ao protagonista que ele aceita ser seu vassalo. Mas, por outro lado, indo para o Império de Arqueim, vemos o imperador, que não é muito bonito. Ao seu lado está o príncipe herdeiro. De repente, um vassalo entra com notícias. O príncipe fica irritado por ser incomodado com bobagens, ao que o vassalo lhe diz que isso é uma boa notícia. El sujeito lhe explica que es buen momento para que el império lhe preste su fuerza a la casa Sylvester, ya que de esa forma podrán liberarse de seguir lidiando con la casa Marvas. Al príncipe le parece una idea interesante, pero cree que sería peligroso, ya que los Marvas sigue siendo una casa de nigromantes. El sujeto le explica que hace mucho tiempo que no tienen un nigromante en la familia, y la casa Sylvester ya consiguió igualarlos en tema de poder, y solo necesitan un poco de apoyo para erradicar a los Marvas completamente. El príncipe acepta apoiar os Silvestres. O sujeito agradece e vai embora. O príncipe fala com seu pai de forma quase áspera. Ele esclarece que eles logo acabarão com os Marvas, e depois disso, ele tomará o poder de tudo. Voltando ao protagonista, Bullet coloca uma coleira em Bolt para esconder suas orelhas, já que a opinião pública ainda odeia os semideuses, e para evitar problemas enquanto ainda estão trabalhando nisso, é melhor se esconder. Boltat entende. Por outro lado, o protagonista sugere que ambos demonstrem sua lealdade com ações e não apenas palavras. Bullet corre em direção ao protagonista, jurando lealdade absoluta. Boltat também jura lealdade a ele. Mas, para o protagonista, isso não é suficiente e sugere fazer um pacto de mana. Dessa forma, você terá certeza de que eles seguirão você, não importa o que aconteça. Este pacto é uma aliança, ou aliança onde o mana dos envolvidos está entrelaçado em um vínculo inquebrável, permitindo que eles compartilhem segredos que nunca seriam revelados. O protagonista decide iniciar o pacto e invoca uma sombra que possui um pergaminho. Marvas decide adotar sua verdadeira forma, e menciona que ele, como o demônio de alto escalão que concedeu poder aos Marvas, testemunhará o pacto e unirá sua
Alma ao reino de Arbas, e ao novo governante da morte. Durante todo esse tempo, ambos tremem de surpresa. Marvas espera que ninguém tente trair o protagonista, já que o preço do pacto é a alma. Bullet jura lealdade total enquanto se pergunta se aquele enorme leão é aquele com quem o fundador fez o pacto, e agora entende como o Proto obteve necromancia. Bolta, por outro lado, não consegue acreditar na quantidade avassaladora de mana. E ele menciona que, embora sua raça seja muito tolerante a fortes presenças de mana, ele ficou rígido assim que sentiu a de Marvas. E ele pergunta: quem é essa fera? Bem, vamos lembrar que este, aparentemente, não sabe nada sobre o condado de Marvas. Ele retorna à sua forma de gatinho, o que Bolta acha muito fofo, mas Bullet fecha a boca, antes que Marvas possa ouvi-lo. Marvas pede que eu não compartilhe nada sobre ele com ninguém, já que em tempos de guerra, a informação é a coisa mais valiosa. Além disso, muitos aqui seguiram a ideologia do tio do protagonista. Ao ouvir isso, Bolta lembra que seu antigo comprador recebeu uma carta endereçada ao tio do protagonista. Mas infelizmente, ele não sabe onde a carta está. Naquele momento, a sombra metamorfa se intromete e menciona que sabe e faz aparecer um baú cheio de joias que ele roubou do estabelecimento. Marva supõe que a sombra pegou os objetos da mulher como recompensa pela vitória. O protagonista abre o baú e rapidamente vê a carta. Marvas admite que às vezes a sombra pode ser útil. O protagonista decide ler a carta em voz alta. Esta é a mesma carta que o líder da Casa Marvas leu, onde ele concedeu à Casa Sylvester permissão para declarar guerra à Casa Marvas, já que eles abandonaram suas obrigações como uma das casas mais importantes anos atrás. Então eles têm um mês para se render e se tornarem vassalos do Sylvester. Pero si se niegan a rendirse, tendrán que probar su inocencia en el campo de batalla. Estos creen que con un mes será más que suficiente y al prota se le ocurre una gran idea, y le comenta a la sombra que tiene una misión para él. Pasando con la casa Sylvester, el patriarca fue informado que los Marvas fueron informados sobre la guerra, y que el tío del prota se arrodilló pidiendo clemencia. Embora eu suponha que essa pessoa fosse realmente a sombra agindo, o patriarca pergunta sobre o protagonista, ao que o informante lhe diz que não recebeu nenhum relatório sobre ele. Então ele assume que o velho já deve ter acabado com ele, embora ele esteja surpreso que o patriarca dê tanta atenção a um garoto de 14 anos que claramente não é uma ameaça. O patriarca explica que essa criança pode ter um potencial enorme, e como ele vem da casa dos Marvas, uma casa de necromantes poderia perfeitamente despertar esse poder, o que faria todos se ajoelharem diante dele. Depois, afinal, o protagonista é descendente do primeiro necromante, então, mesmo que a probabilidade seja baixa, ele não planeja correr riscos. Voltando ao protagonista, ele parabeniza a sombra, pois embora ela tome sua forma e memória sem permissão, ela consegue imitá-lo sem nenhuma falha. A sombra naquele momento age ampliada, e dando dicas a Marvas, menciona que ele é útil e não como um gatinho com magia. Isso fez Marvas explodir de raiva, e como sempre, ele começou a lutar com a sombra. Pouco tempo depois, o protagonista pega uma espada e a entrega a Bolta. Ele quer que ele treine por um mês para estar pronto para a guerra. Caso contrário, ele não servirá como seu vassalo, já que não quer um vassalo que morra. Bull promete treinar duro para servi-lo no campo de batalha, embora pergunte ao protagonista se, quando ele ganhar o poder de lutar, poderá lhe conceder um desejo. O protagonista concorda com o pedido e dá sua palavra. Bullet promete assumir o treinamento de Bolta e prepará-lo para a guerra ao lado dos cavaleiros da Casa Marvas. O protagonista o autoriza a fazê-lo. Marvas esclarece ao protagonista que Ben não é o único que precisa treinar, pois ele também precisa, já que está longe de atingir seu potencial máximo. Então eles vão embora, e assim ambos começam seu treinamento. Boltai e o protagonista. Bolt demonstrou grande habilidade, derrotando facilmente os mortos-vivos do protagonista. Então, o protagonista o reconhece oficialmente como seu primeiro cavaleiro. E um mês depois, chegou o dia da guerra entre a Casa Marvas e Sylvester. Os Sylvesters já haviam chegado aos portões do condado de Marvas. O patriarca estava à frente de seu exército, e esclarece que se não se rendesse, não mostraria misericórdia à Casa Marvas. O protagonista, que estava em cima do muro, não demonstra interesse ou importância nessas palavras, e simplesmente ordena que o duelo comece.